Bom dia a todos. O nosso trabalho vai ser sobre a regra de badminton. E os integrantes do nosso grupo é Yasmin, Karen, Mike, Ariel, Wilson, Roberto, Eduarda, Kelvin, Bruna e Alan. As regras de badminton. Para começar o jogo com uma moeda ou com a própria peteca, faça o sorteio. O vencedor tem a opção de servir, sacar, receber ou optar por um dos lados da quadra. Os atletas têm direito a um aquecimento de 2 minutos antes do início do jogo. Posição na quadra no começo de um game. A pessoa que serve deve ficar dentro da área de serviço no lado direito da quadra, olhando para a rede. Quem recebe fica do outro lado da rede, dentro da área de serviço no lado direito da quadra, na diagonal de quem serve. Nos jogos em dupla, o parceiro pode ficar em qualquer lugar da quadra, desde que não bloqueie a visão do recebedor. Posição de quem serve. Se o placar de quem serve for par, o serviço deve ser feito no lado direito da quadra. Se o placar for ímpar, do lado esquerdo da quadra. Nos jogos em dupla, a regra é a mesma. O servidor permanece servindo sempre que ele ou sua dupla ganhar o rally. Serviço. Os saques no badminton sempre são realizados na diagonal, como no tênis. No exemplo abaixo, o jogador saca para o X. O serviço tanto do jogo de simples quanto no de dupla. Inicia-se pelo lado da quadra de quem serve, que deve lançar a peteca obliquamente sobre a rede para o seu lado esquerdo da quadra adversária. Vencendo o ponto, continua servindo o mesmo jogador, devendo inverter a posição na quadra. Servirá então na sua esquerda para o seu lado direito da quadra adversária. Havendo perda de ponto, o serviço passa o lado adversário. O recebedor não deve se mexer até que quem serve golpeie a peteca. Quem serve tem que manter parte de ambos os pés numa posição imóvel no chão. Acertar a base da peteca primeiro. A peteca inteira ficará abaixo da linha de cintura no instante em que golpeada. O cabo da raquete do servidor no instante em que a peteca é golpeada apontará para baixo. O movimento da raquete será contínuo até o final do serviço. Durante o jogo, se o jogador ganhar a disputa da jogada, o rally, ele marca um ponto, mudando o lado e continuando a servir. Se ele perde o rally, seu oponente marca um ponto e passa a servir nos jogos em dupla. Se a dupla servidora ganhar o rally, um ponto é marcado e o servidor muda de lado e continua a servir. Se eles perdem o rally, o serviço passa para a dupla adversária, servindo ou recebendo do lado errado. Se o erro da área de serviço for cometido, o erro não será corrigido e o jogo continuará sem mudança na área de serviço dos jogadores. O let ocorre quando uma interferência de fora do jogo, como, por exemplo, uma quadra que cai na sua quadra, será considerado falta que, se o atleta, raquete ou roupa inclusive encostar na rede enquanto a peteca está em jogo. B. Se a peteca acerta o jogador, sua roupa, teto ou arredores da quadra. C. Se a peteca cair fora das linhas da quadra, a linha é considerada parte da quadra. D. Se o jogador invade ou acerta a peteca no lado oposto da rede, não vale carregar a peteca. E. Se a peteca for golpeada 2 vezes no mesmo lado da quadra. F. Se houver interferência com a peteca, mau comportamento ou cera, o jogador perde serviço ou o oponente ganha um ponto. G. Se o parceiro do recebedor recebe o serviço. H. Se o servidor faz o movimento e erra a peteca. Observação. Se a peteca acertar a rede e cair do lado oposto, o serviço é válido, desde que ele caia na fim do jogo. Os jogos são disputados num total de 3 games. O vencedor é o que ganhar 2 games. Primeiro, em todas as modalidades, os games são de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, vencerá aquele que abrir 2 pontos de vantagem. Havendo empate em 29, será aquele que fizer 30 pontos. O jogador que venceu o primeiro game
serve primeiro do outro lado da quadra no novo game. O ganhador do segundo game muda o lado e começa servindo no terceiro game. No terceiro game, o jogador muda de lado e continua servindo no 11º ponto. Tempo durante o jogo. Sempre que o primeiro jogador ou dupla atingir 11 pontos, um tempo de 60 segundos é concedido. Esta regra vale para qualquer game nos intervalos do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro game. Se houver um intervalo de 2 minutos, é concedido. A quadra. O badminton pode ser praticado ao ar livre, mas o ideal é que ele seja jogado em quadra coberta, onde não ocorram correntes de ar. Não é aconselhado também o uso de sistema de ventilação que movimente o ar, que atrapalharia o jogo. O piso da quadra deve ser feito de material antiderrapante e suas marcações serão feitas de cores facilmente identificáveis, como branco ou amarelo. O espaço entre a quadra e as paredes que cercam o recinto não deve ter menos de 1 metro até as paredes laterais e de 1,5 metro para paredes de fundo. A rede de badminton deve ficar em uma altura de 1,55 m do chão. Ele deve ter uma trama bem esticada de forma que seus fios superiores fiquem no mesmo alinhamento dos portes. A rede pode ser fixada em portes ou em suporte fora da área da quadra.